Olá, já faz um tempo que eu não posto um vídeo e estou aproveitando essa paradeira ali para fazer um vídeo para vocês. Como hoje em dia só se fala em tecnologia de ponta, em CAD, scanner, né, impressora, etc. Tal. Eu venho trazer para vocês uma abordagem um pouquinho mais, sei lá, mais básica, né? É uma baixa tecnologia ou uma tecnologia ultrapassada, não importa. O que importa é que ela é funcional e artesanal, como a gente gosta de fazer, prótese à mão, né? Há muito tempo, né, quando começou as cerâmicas, etc., tinha uma cerâmica que hoje em dia quase não se vê nos estojos de cerâmica, que é a cerâmica de ombro ou a margline, né? Cerâmica de margem ou cerâmica de ombro, né? Muita gente hoje, os jovens, acho que nem conhecem esse material, né? Para que serve uma cerâmica de ombro, para que serve uma cerâmica de margem, né? Hoje eu vim trazer para vocês como utilizar uma cerâmica de ombro, uma cerâmica de margem e como preparar o seu coping para metalocerâmica, porque é uma metalocerâmica, né? Eu vejo assim, o pessoal falar sobre metal free desde muito tempo, né? Que metal free não é um assunto novo, e almejar por metal free, querer metal free, falar que eu quero trabalhar com metal free, etc e tal, mas nem sabem ainda trabalhar com uma metalocerâmica corretamente. Para a gente pular de uma fase para outra, a fase anterior tem que estar completa, né? Então vamos dar aqui uma dica aqui, ou ensinar aqui como trabalhar com metalocerâmica e seus artifícios, porque antes não havia metal frio, então tinha que se trabalhar com a metalocerâmica de uma maneira que ela ficasse invisível em boca o máximo possível. E a cerâmica de ombro, ela veio para isso, para deixar a peça mais convincente, sem aquela linha metálica cervical, né? E com acabamento. Porém, como o nome diz, cerâmica de ombro, é necessário que o preparo tenha ombro também. Se o preparo não tiver ombro, não tem como se fazer cerâmica de ombro. Depois eu vou mostrar o coping aqui, como deve ser o preparo, como deve ser o coping, e depois o pacificar não vou mostrar, porque já foi mostrado em vídeos passados como se opacifica. Aí eu vou mostrar do opaco para adiante, certo? Então é isso aí, cerâmica de ombro é para isso, é para disfarçar o contato do término da cerâmica na vestibular com o preparo. Quando o preparo está claro, obviamente, está tudo bonitinho, certo? Mas é mais um artifício da metalocerâmica que foi esquecido com a introdução do metal free, mas dá para se fazer ainda uma metalocerâmica com ombro e deixá-la extremamente bonita, né, no seu acabamento, na sua cimentação. Então não acabou assim os recursos da metalocerâmica, tem vários recursos, e eu acho que o jovem, o técnico jovem hoje tem que saber, pelo menos, né, que com o recurso de uma massa de ombro, com uma massa cervical, ele pode obter um resultado bem satisfatório sem precisar de gastar tá vendo aquela máquina ali? Então, sem precisar de gastar uns 300 mil reais, que tem o resto dela que está lá na outra sala também, né? Para poder fazer a fresagem, uma fresadora, etc. Essas coisas todas, né? Dá para você ter um resultado e obter um resultado muito bom com metalocerâmica também, usando os artifícios que a própria metalocerâmica nos proporciona, certo? Né? Claro que um passo além, né? Você comprar uma fresadora, você comprar um MX tal,
Pô, super legal, né? Mas só para dizer para vocês que aquele dentista, aquele paciente que não consegue pagar para o dentista aquela peça metal free de zircônia ou de Emex, pode também sair com uma metalocerâmica de qualidade em sua boca, ok? Falou então. Olá vocês, vamos lá. Nós sempre pedimos para os nossos clientes, né, que eles façam ombro nos seus preparos ou um chanfro largo. Aqui nós percebemos um chanfro largo, né? O ombro seria mais quadrado, né? Ele entra reto e sobe reto, quase em 90 graus, né? Aqui assim, como se fosse aqui, e não arredondado. O chanfro já é mais arredondado, ele é um arredondado, só que ele vai um pouquinho além, dando esse, sei lá, quase meio milímetro aqui, né, de ombro em toda a extensão do preparo. Essa pedida, ela tem um propósito, né? Não adianta a gente pedir o ombro, depois subir com um coping aqui, ó. Subir com um coping diretão assim, ó. Aí você matou o ombro que ele fez, porque o ombro é para ganhar espaço da borda para o começo do preparo aqui, né? O começo do preparo não, né? Para o começo do núcleo aqui, né? Então tem essa borda aqui, ó. Essa borda, ela é importantíssima, porque é ela que vai dar profundidade de material estético, né? Ela vai dar essa profundidade de material estético. Então não adianta nada eu pedir ombro e subir com o metal daqui. Eu vou ter matado todo o ombro com a espessura do metal. Entenderam? Então, quando nós fazemos o coping para uma situação como essa, nós temos que fazer um coping que obedeça esse ombro, que também copie esse ombro. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, que depois que você faz o copy, você tem que pegar um disco e ir afinando aqui, afinando, e medindo a todo instante, né? Deixando ali essa aba, essa bordinha aqui, no seu limite de espessura, que é em torno de 0,2, 0,3. É um limite de espessura. Lembre-se que 0,2, 0,3 a espessura, vamos colocar, né? Um papel aqui de propaganda aqui, ó. Ele tem em torno de quase 0,2, né? Então se eu dobrar ele no meio aqui e colocar aqui, ele vai dar aqui 0,3 e pouquinho. Está mais grosso já do que algumas partes da borda do meu metal. Certo? Está da espessura, mais ou menos 2 folhas de papel. Em alguns lugares aqui eu consigo 1,5, né? Que é fino demais até 2, né? Porque eu fiz a borda, eu segui e fiz também a bordinha aqui, porque aqui é a parte mais delicada do nosso trabalho. Aqui é onde a gente vai ter metal opaco, dentina opaca, dip dentina no caso, cerâmica em cima, e depois ainda uma microcamada de esmalte para dar uma profundidade cervical e vitalidade para o nosso trabalho. Aqui nós estamos fazendo um dente normal, metalocerâmico, mas quando nós pedimos um ombro, nós vamos ter que fazer o ombro nos nossos copings também. Lembre-se disso. Não adianta pedir um ombro e depois vir com metal grosso aqui na borda e subir reto, porque você não aproveitou o ombro que você pediu para o seu cliente, certo? Então, esse dente aqui será feito normalmente sem cerâmica de ombro, para vocês poderem ver depois o resultado final. Aqui
eu fiz esse copy e tirei toda a parte vestibular correspondente ao ombro e afinei toda a borda aqui. Deixei tão fino que até essa parte aqui tá defletindo, né? Essa parte aqui deu uma defletida. Não é legal, né? Fazer um ombro tão grande como eu deixei aqui, ainda mais aqui, né? Não tá tão grande não, tá mais ou menos a espessura do ombro mesmo. Mas aqui deu uma defletida, eu desgastei um pouco a mais aqui, deu uma defletida, talvez eu tire essa parte aqui ou pacifique em cima, tal, né? Mas o que acontece? Quanto mais ombro você deixar livre aqui, maior a contração, maior o número de queimas para você estabilizar esse ombro. Mas não tem problema, a gente vai fazer e vai mostrar para vocês como é que se faz esse ombro aqui. O ombro, a massa cerâmica de ombro, ela tem uma temperatura de queima um pouco mais elevada. Ela tem em torno de 20 graus de temperatura mais elevada do que a cerâmica de aplicação normal. E depois a gente aplica a cerâmica normal, né, em cima do ombro, com a intenção de que esse ombro não venha a contrair, mas ele contrai um pouquinho, depois tem que ter paciência, né, para fazer uma cerâmica de ombro. Então, a partir daqui agora eu vou opacificar a peça e depois que ela estiver opacificada, a gente volta a mostrar para vocês. A parte de opacificação eu não vou mostrar, porque tem vídeos dedicados apenas à opacificação, certo? Então, até lá. Olá, voltamos aqui com as peças opacificadas já. Então eu quero demonstrar para vocês o seguinte: inicialmente aqui nós impermeabilizamos o modelo, né, com o Model Sealer. Ele é um selador. Lembrem-se das aulas anteriores o que é um selador, o que é um separador e o que vem a ser um isolante. Se vocês não viram as aulas, voltem lá na escultura em cera que vai estar lá falando sobre o que vem a ser um selador, que é um impermeabilizante de modelo e endurecedor de gesso ao mesmo tempo, tá? Que dá essa aparência brilhosa aqui, impermeável, né? E que deixa mais resistente essa bordinha de gesso aqui, pois o selador ele é à base de epóxi. Então o que acontece? O gesso chupa ele é líquido e ele endurece dentro da porosidade do gesso, e aí então ele deixa o gesso mais resistente aonde a gente pretende, que é na bordinha aqui, no ângulo da borda, o gesso aqui no ângulo da borda, tá? Vamos lá. Então, o outro aqui que foi feito, que eu opacifiquei por inteiro, porque esse aqui eu não vou fazer borda, né? Então vejam que adaptando aqui, tá bem adaptadinho, quase não se enxerga nada escuro aqui. Porém, depois que aplica tudo certinho e tal, esse contato do metal com a gengiva, né, libera íons, né, de íons metálicos que acaba atingindo a gengiva, deixando a gengiva levemente acinzentada na cervical. E claro que evidenciando, né, a união de cimentação, mesmo que esteja uma adaptação perfeita, bonita. Esses íons metálicos com a umidade da saliva, com o meio bucal, ela é liberada. Mas aqui nós não vemos muita coisa ainda não, né? Não vemos nada aqui de diferente. Nesse caso aqui, nós temos aqui a exposição do bordo, né? Porque foi cortado em 180 graus o copy. Existe também uma forma de se fazer 360 graus, você corta tudo e aplica em tudo, mas não é necessário, só na parte vestibular aqui tá ok. E depois que nós fazemos isso, impermeabilizamos o modelo, nós vamos aqui com um separador, né? Esse é um separador. Passamos aqui na borda,
É muito importante, seja lá de qual marca você usar, pode ser Ivoclar ou não. Eu acho que esses aqui são excelentes, né? Mas quem conhecer um ou outro, né? Que sempre tem um, eu uso esse e tal, isso aqui, beleza, está funcionando, fica tranquilo, fique em paz que vai dar tudo certo, né? Mas, se você não tem, for comprar, um que eu recomendo é esse, porque é excelente mesmo, né? Uma vez adaptado, cadê meu pincel? Aqui eu fiz uma mistura, eu coloquei líquido de modelar, né? E coloquei também uma gotinha, 2 gotinhas desse líquido aqui. Lembra que esse líquido ele é para os airliner, mas como ele é tisotrópico, né, ele não permite que o material escorra, então ele faz com que o material se mantenha em posição. Então eu acho interessante usar uma gotinha desse aqui, sempre para auxiliar quando você quer colocar em um lugar e você não quer que ele saia fora, né? Tô com uma ponta de pincel nova, a minha já estava mais sem ponta, né? E olha só como é que a ponta desse pincel ele é maravilhoso mesmo. Bom, pessoal, eu já passei na borda toda para eliminar qualquer levantamento, se também houver algum levantamento, né? Eu posso corrigir depois também. Essa vai ser a primeira queima. Sempre a gente vai ter necessidade de dar uma segunda queima, porque a contração ela realmente vai existir, né? Então uma segunda, às vezes até uma terceira queima para se fazer a cerâmica de ombro, né? Essa cerâmica de ombro, né, margin line aqui, qual que é a diferença dela de uma cerâmica normal? Ela é fluorescente, né? Ela devolve a luz bate, ela devolve a luz, ela não deixa penetrar, porque quando você deixa penetrar, você enxerga o que tem embaixo, e eu não quero ver justamente essa junção aqui, esse corte que eu fiz no metal. Eu não posso enxergar isso, eu tenho que inibir a presença disso, né? Então com uma massa com uma fluorescência maior, e essa massa tem uma fluorescência maior que ela não permite a passagem de luz, ela reflete a luz, né? Bom, vou tentar tirar aqui, às vezes dá certo, às vezes não, pode vir a quebrar, mas eu acho que vai dar certo, né? A maioria das vezes dá, né, por causa do separador. Se você tem um separador que quando você tira fica um pedacinho tal, e você tem que ficar repetindo a operação várias vezes, já é um separador que não é muito legal, né? Então a diferença de um bom separador para um separador ruim é justamente essa facilidade aqui, certo? Então, vou colocar aqui na bandeja de pininho, por aqui no programa de margem e apertar Start. Então, vocês observem que no programa de margem a temperatura fica 20 graus mais alta, de 910 ela vai para 930, e é como vai ser queimada a margem, 20 graus acima da temperatura de queima de dentina, certo? Então após a queima aqui, nós iremos ver o resultado e vamos terminar a margem, né, terminar o ombro, para então dar início à aplicação da cerâmica propriamente dita. Bom, a queima foi efetuada, né, e agora vocês vão perceber a precisão do material, né, aqui,
Tá super bem adaptadinho, né? Mas assim, tem um gap, uma pequena abertura. Vamos colocar aqui um zoom para vocês observarem. Tá vendo a abertura? Então vocês se lembrem, né? Vocês se lembram das outras aulas ali. O que acontece? Quanto menor a porção de massa, menor será a sua contração, porque a contração ela é proporcional à massa. 20% de um montão fica bastante, 20, 15% de um pouquinho é pouca coisa. Então aqui só foi essa quantidade de massa aqui do ombro, logo os 15% de contração que ela teve gerou esse gapzinho aqui. Então, novamente a gente isola. Dá uma umedecida aqui na massa. Esse metal da Dentauro, ele oxida muito, ele está bem preto por dentro. Então, para não soltar aquela oxidação esverdeada e por capilaridade tingir a cerâmica, porque é um tipo de material, é um tipo de tingimento que o calor não vai eliminar, porque é óxido, né? Óxido da cor mesmo em temperaturas elevadas. E para não ficar verde ou amarelada a minha cerâmica, eu pego aqui um pouco de água e esfrego aqui com uma escova velha aqui qualquer e tiro o excesso de oxidação que venha sido gerada pela temperatura elevada do forno, certo? Então vamos lá. Agora eu vou começar aqui, vou aplicar uma pequena camada aqui e colocar ali para adaptar. Agora vamos ao macete da brincadeira, né? Nós provocaremos uma pequena vibração. Deixa eu aumentar aqui. Essa pequena vibração aqui com uma pedra, com uma ponta diamantada fina aqui, sobre a cerâmica já queimada, vai provocar o assentamento, né, da massa cerâmica por toda a borda ali. E aí então a gente consegue limpar e aplicar. A parte escura aqui, sabe, cada vez que você queima, você acaba tendo uma camada a mais de óxido e ela vai desadaptando a peça. Depois que a gente chatear isso aqui, vai entrar melhor, tá? Vai adaptar um pouco melhor. Mas eu vou aqui fechar um pouco também essa, tá vendo a contração que expôs ali o opaco? Eu vou passar um pouco de massa aqui também. Vocês observaram que eu usei a massa de ombro aqui, eu estou fazendo uma cor A2 para A1, né, bem clarinho, mas eu usei a massa de ombro A3, porque eu quero um colo um pouquinho mais escuro, né,
Mas vocês vejam que, se bem que o A3 como o A2, eles são cores bem claras, mas vai dar um pequeno contraste que vai ficar legal no finalmente. Porque é importante então colocar o material por dentro, depois vibrar para ele chegar, e deixar um pouco de material por fora aqui, para quando a gente secar, aqui, ó, para quando a gente secar, é importante deixar por dentro, dobrar ele por cima, para depois a gente conseguir secar por capilaridade, né? O papel é absorvente, ele chupa a água desde aquela camada que estava em contato com o gesso. E de novo, agora que a hora do vamos ver mesmo, né? Quando a gente vai tirar aqui, para ver se a coisa tá ok ou não. Espera aí, deixa eu dar uma limpada com o pincel mais seco. Aqui. Agora para o dos 9. Opa, tá vendo? Isso demonstra que o nosso separador é bom. Para evitar uma sobrecamada aqui, dar aquela limpadinha naquele excesso. E vamos queimar novamente. Vamos queimar novamente na temperatura de margem, que é 20 graus acima da queima da cerâmica propriamente dita. Vamos lá. Até já. Bom, a segunda queima foi dada. Temos uma pequena desadaptação, é normal isso, né? Por causa da quantidade de óxido que é liberado pelo metal, umas pequenas sujeirinhas aqui dentro. Então o que eu vou fazer agora? Vou levar lá embaixo, vou jatear esse copinho aqui, trazê-lo aqui limpinho e tirar apenas as retenções que estão obstruindo a descida do copinho para a sua adaptação perfeita. Uma vez isso feito, aí podemos começar a aplicar a cerâmica sobre ele e fazer o dentinho aqui, certo? Vocês perceberão que com a aplicação da cerâmica que vai ser colocada por cima dele aqui, como a maior quantidade de massa vai tender a puxar essa cerâmica de bordo, ela talvez se desadapte um pouquinho aqui. Aí nesse momento, depois da aplicação, a gente sela de novo, já com cerâmica normal, numa última queima, aí então ele vai ficar bem adaptadinho. Pode acontecer também na contração da maior quantidade de massa, ela descolar da cerâmica de ombro e ficar um vão entre a cerâmica aplicada e a cerâmica de ombro que já está aqui estabilizada, né? Mantendo, portanto, a adaptação. Aí a gente só vai preencher essa lacuna, essa abertura em cunha que vai ficar entre a cerâmica aplicada e a cerâmica de ombro. Vocês podem perceber que ele devolve a luz mesmo. Olha só a espessura disso aqui, fininho, né? Você vê que é fina espessura. É fina espessura de material cerâmico que temos aqui. Se fosse uma dentina ou inclusive uma dip dentina, quando você colocasse aqui na claridade, você ia ver uma sombra do metal.
a gente enxerga levemente a sombra do metal aqui, mas nada que seja assim, que enfeie a peça, né? Que não deixe ela viável, né? Então vocês podem ver que mesmo com a luz forte batendo sobre o material, ela ainda reflete a luz, não deixa ela penetrar, não houve penetração de luz, não vai haver a visibilidade da linha do metal terminando abaixo da cerâmica de ombro, certo? Por isso que ela tem que ser fluorescente, ela não pode ser translúcida ou transparente, deixando passar a luz. Ok? E agora eu vou lá embaixo, vou jatear, depois eu trago aqui em cima, faço o acabamento, adapto a peça de novo e aí a gente pode dar andamento para a aplicação da cerâmica. Bom, foi jateada a peça, limpei aqui por dentro, né? E agora vamos perceber aqui a adaptação do ombro da cerâmica de ombro. A adaptação da cerâmica de ombro é excelente, exemplar. Você vê que ela é melhor do que a adaptação do metal, que é uma peça antiga aqui que eu tirei a cerâmica para poder estar aplicando. O conjunto dela até é esse aqui. Foi feito na mesma leva. Essa cerâmica aqui foi feita na mesma leva, eu apliquei, acho que na turma aqui, um modelo de curso, né? E agora eu vou estar fazendo aqui, eram todos metalocerâmicas sem ombro, e eu tirei toda a cerâmica para fazer esse ombro aqui e mostrar para vocês. Então aqui está adaptadíssimo, melhor adaptado inclusive do que o metal anteriormente. E daqui para diante, agora, nós vamos seguir com a aplicação normal em um tom A1, A2 aqui, para demonstrar depois como fica o acabamento dessa para com essa, que é uma metalocerâmica convencional, ok?